Graças a Deus, é muito bom podermos estar aqui mais uma vez, e o tema já está aí, a dieta prescrita por Deus. Repita, por favor, no 3, 1, 2, 3. Ficou muito mais bonito aí na projeção que eu mandei para o Gustavo, deram uma arrumada ali, nossa mãe ficou... Como é que é design que fala? Como é que fala? Nossa, ficou lindo. Se eu perguntar aqui, quem pretende fazer dieta, quem está desejoso de fazer dieta, quem toda segunda-feira começa a dieta, alguns aqui irão se manifestar. Eu fui recomendado a fazer atividades físicas. E eu prometi à minha amada esposa que segunda-feira eu vou começar. E isso já tem algum tempo, já se passaram algumas segundas-feiras. Preciso fazer dieta também. Preciso cortar algumas guloseimas. Eu ganhei 4 quilos e não estou conseguindo perder esses 4 quilos. Deixei de jantar alguns dias, mas não consigo ficar sem jantar todos os dias. E acordo pela manhã e vou à balança e continuo lá com os 4 quilos que eu ganhei. Isso gera alguma dificuldade. Por exemplo, eu tenho que usar terno às vezes quando eu estou no meu exercício da minha atividade profissional, laboral, e a gente percebe que fica um pouco mais difícil abotoar o terno. Mas eu não quero comprar novos ternos. Eu quero emagrecer e perder esses 4 quilos, para que quando eu abotoar não fique tão justo. Isso gera um desconforto particular à minha pessoa. Dieta. A dieta prescrita por Deus. Deus também, podemos assim dizer, no que iremos compartilhar desta noite, nos prescreveu algumas dietas, ou uma dieta. E vamos estar lendo então, no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 5 a 21. E no decorrer do sermão estaremos lendo alguns outros versículos. No ano terceiro do reinado, aliás, já está aqui, né? É de 5 a 21. 5 a 21, né? Que está ali. Mas eu vou estar lendo do versículo 1. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. O rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem alimentados por 3 anos, para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Ora, entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Mas o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Ananias, Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego.
Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça, misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo. Meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta-te, peço-te, os teus servos por 10 dias, que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se examine na tua presença o nosso semblante, e dos jovens que comem das iguarias dos reis, conforme vires procederás para com os seus servos. Assim ele lhes atendeu o pedido e experimentou 10 dias. E ao fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam das iguarias reais. Pelo que o despenseiro lhes tirou as iguarias e o vinho que deviam beber, lhes dava apenas legumes. Ora, quanto a estes 4 jovens, Deus lhe deu o conhecimento e a inteligência de todas as letras e de toda a sabedoria. E Daniel era entendido em todas as visões e em todos os sonhos. E ao fim dos dias, depois dos quais o rei lhe tinha ordenado que fossem apresentados, o chefe dos eunucos os apresentou diante de Nabucodonosor. Então o rei conversou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Repita comigo: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Porque as pessoas conhecem mais os nomes babilônicos deles, né? Mesaque, Sadraque e Abed-nego, não é isso? Não é verdade? Me parece que os nomes de origem judaica, hebraica, são menos potencializados entre nós. Mas continuando, por isso ficaram assistindo diante do rei. E em toda a matéria de sabedoria, discernimento e respeito, do qual lhes perguntou o rei, eles os achou 10 vezes mais doutos do que os outros, e de que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Assim Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. E é verdade, Sadraque, Mesaque e Abed-nego foram jogados em uma fornalha, Daniel em uma cova de leões. Daniel nós conhecemos pelo nome dele, Daniel, mas muitos conhecem os outros como Mesaque, Sadraque e Abed-nego. É importante destacar que eles eram escravos, eles pertenciam a uma família real ou a famílias reais, a famílias nobres, foram levados para a Babilônia como escravos. Escravos. Escravo não recebe salário, escravo não tem direito, escravo é propriedade. E aqueles que estavam acima ou no comando destes é que davam ordens, e fossem quais fossem, eles teriam que cumprir. Não havia uma legislação. Eles eram escravos e permaneceram escravos até a libertação. Isso levou aproximadamente 60 anos quando eles começaram a retornar. E quando eles são levados para a Babilônia como escravos, eles tinham em torno de 18, 20 anos. Meninos comprometidos com Deus e as coisas de Deus. A idade tenra ou a juventude, sob hipótese alguma, deva ser um obstáculo para você ser um obreiro ou uma obreira do Senhor. Eu me converti aos 18 anos de idade.
tinha cabelo, muito cabelo. Antes de me converter, é aquela história que eu costumo dizer, né? Deus olhou e falou assim: poxa, esse garoto, não tem para ele ficar menos metido, ele é metido com esse cabelo. Eu tinha um cabelo que eu botava ele na boca, ficava assim, enrolando, penteava. Antigamente se cortava no meio, né? Ficava sobre a orelha, aquela coisa. Era um cabelo bonito. Nossa, mãe, aí Deus disse: eu vou tirar esse cabelo dele. Ele não vai ficar enfraquecido por perder o cabelo. A força dele não está no cabelo. Aí Deus tirou o meu cabelo de um irmão meu, Joel e Samuel. Os demais têm cabelo para dar e vender. Eu era um garoto de 18 anos de idade, aliás, eu ia fazer 18 anos de idade. 18 de outubro de 1980, faça os cálculos aí. No dia 23 de outubro de 1980, eu completei 18 anos de idade. E uma das primeiras coisas que eu fiz, à época era diferente, movimento pentecostal, Assembleia de Deus, o que o homem não podia ter? Cabelo grande. Então só andava com cabelo baixinho, não é isso? Faz parte. E acabei me destacando na igreja, comecei a pregar em praça pública. Antigamente tinha muito disso, né? Ali no centro de Duque de Caxias. Preguei em trem, já preguei em ônibus, já preguei até em um bar. Umas experiências assim interessantes. E ganhei alguns cargos na igreja, presidente de mocidade, líder, dirigente de ponto de pregação, professor de escola bíblica dominical. E eu desejava no meu coração ser pastor. E com o passar do tempo, Deus me deu esta missão. Menino, comecei as minhas atividades na obra do Senhor. E aqui nós estamos falando de 4 jovens, entre 18 e 20 anos de idade. E o que esses 4 jovens nos trazem à memória, poderá ser daqui a alguns anos o que você trará à sua memória, jovem, como obreiro do Senhor. E os nomes que foram dados a ele: Daniel, Beltesazar. Daniel significa Deus é o meu juiz. Ele foi primeiro-ministro de Nabucodonosor, Beltesazar e Dário I, mas nunca deixou de ser escravo, por incrível que pareça. Ele foi alguém importante, mas ele era estrangeiro em uma terra, e mesmo exercendo atividades grandiosas, de muita responsabilidade, ele ainda anelava voltar para a sua terra natal, e depois de 60 anos, ele esteve entre aqueles que voltaram. E quando você é escravo, e naquela época os nomes eram, trocava-se, pegava o nome do escravizado, e para marcá-lo, dava um nome a ele de alguma divindade daquela localidade. Quantos conhecem Esther aqui? Quem já ouviu falar da rainha Esther? Ela era escrava também. E Radassa? Quando já ouviu falar de Radassa? Radassa é a Esther. E costumo dizer que Esther quer dizer estrela, Estela quer dizer estrela. Esther vem de estar, é uma divindade pagã. E o nome foi dado a ela e a Mardoque, a Mardoqueu, seu tio, também em homenagem a uma divindade. Eles mudavam o nome das pessoas que eram conquistadas e escravizadas. Daniel passou de se chamar a Beltesazar, que quer dizer que Bel proteja a sua vida. Então, quando alguém chamava Beltesazar, por favor, aliás, por favor não, era escravo, né? Beltesazar, venha cá. Estavam dizendo que Bel proteja a sua vida. Quando alguém chamava Sadraque, venha cá. Sadraque quer dizer servo de Acu, Deus da lua. Ananias recebeu o nome de Sadraque.
Quando alguém chamava Mesaque, que entre algumas possibilidades pode ser, quem é igual a Acu? E quando chamavam Abednego, venha cá, que era o nome dado a Azarias, significa servo de Nego ou Nebo. Olha que coisa. Eles eram chamados por esses nomes. E eu costumo dizer, sob hipótese alguma, alguém é aquilo cujo nome significa. Eles receberam esses nomes cujos significados estavam de alguma forma exaltando uma divindade pagã, mas isso não os influenciou, porque eles estavam comprometidos antes de ter o próprio nome Daniel, Misael, Azarias e Ananias. Eles estavam comprometidos com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Deus de todos os deuses, ou Deus com D maiúsculo. O seu nome não diz quem você é ou quem você será, mas a relação que você tem com o Senhor, Criador dos céus e da terra, isso sim apontará a sua história, apontará o seu caminho. E esses jovens guardaram em seu coração a adotar uma dieta, que eles entenderam que era uma dieta prescrita por Deus. Não uma ação ou uma atitude de irresponsabilidade, mas devotados ao temor a Deus, ao amor a Deus, e mesmo sabendo que foram levados como escravos, eles tinham uma missão a cumprir, e a cumpriram dignamente, honrando o nome do Senhor. Portanto, em primeiro lugar, a dieta prescrita por Deus abre os nossos olhos em relação aos perigos e ilusões do mundo. Daniel, porém, propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse que não se contaminasse. Ora, quem não quer sentar à mesa do rei? Hoje a gente ouve muito aí, você foi chamado para sentar à mesa do rei, você foi chamado para comer a comida do rei, você foi chamado para beber a bebida do rei. Mas que rei é esse? Que comida é essa? Que bebida é essa? Você foi chamado para servir ao Senhor acima de todas as coisas, em todo e qualquer lugar, em todo e qualquer momento. Então, esteja atento com a dieta prescrita por Deus, porque ela abre os nossos olhos em relação aos perigos e ilusões do mundo. Cuidado com as armadilhas que estão sendo postas diante de ti, e muitos estão lhe alertando, e você está com o seu entendimento e com os seus olhos fechados, e vai se envolver ou cair numa cilada. Esteja atento às pessoas que estão lhe orientando, as pessoas que estão diante de você, para que os seus olhos sejam abertos, para que não caia nas armadilhas que se colocam diante de ti. Eu sou um sexagenário, não sei se vocês perceberam, né? Não parece não, né? Sou sexagenário com muito orgulho, fiz 61 anos de idade. Estou doido para fazer 65 para ser maioridade plena. Eu quero andar de graça nos transportes públicos aí. É o meu sonho da carteirada. Eu já tenho do idoso. Tiro onda, meu. Tenho lá o meu estacionamento do idoso. Está lá. As melhores vagas, e eu sinto-me muito honrado. Mas já fui jovem um dia. Jovem. Abra os seus olhos quanto às ilusões e aos perigos do mundo. E alguns idosos também estejam atentos
Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, desejo da carne, pulsões, a concupiscência dos olhos, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou mirando, aquilo que eu insisto em ter diante dos meus olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, achar que já é absoluto. Isso se dá muito na vida. Olha aqui para mim, não parece não, eu fui jovem. Houve um determinado tempo da minha existência, da minha vida, que eu achei que sabia tudo, que as palavras do meu pai eram retrógradas, que estavam por fora, eram palavras caretas. Jovens, estejam atentos às pessoas que querem abrir os seus olhos. Cuidado pelas veredas que tens entrado ou que está desejoso a entrar. Ah, porque eu sou jovem, eu quero descobrir isso ou descobrir aquilo. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais não tenha prazer nele ou contentamento. Lembra-te do teu Criador, como Daniel e seus companheiros lembraram. Porque não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não vem do Pai, mas sim do mundo. Ora, o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A sua história é contada, com satisfação, com prazer, com alegria, como exemplo. Por isso estamos aqui contando a história de Daniel e seus companheiros, porque amaram a Deus ainda jovem e sobre todas as coisas. E a dieta prescrita por Deus, que esses jovens estavam atentos a ela, não apenas uma dieta de alimento líquido ou sólido, mas antes de tudo havia uma preocupação espiritual. E os seus olhos foram abertos em relação aos perigos e ilusões do mundo. Os demais estavam, a Bíblia fala que eles estavam gordinhos, né? Então estou bem. E os outros estavam esqueléticos. Eles comiam as iguarias do rei, devia ter muita carne, e muita o quê? Bebida, e bebiam muito, certamente havia uma indisciplina, comiam muito, bebiam muito, dormiam pouco, e a indisciplina os levaram a não ter uma aparência agradável, a não ter uma boa aparência. Daniel, porque aqueles que são comprometidos com Deus, Deus os guarda, Deus os sustenta, Deus os mantém. Eles não tinham tempo para bebedice, eles não tinham tempos para perder com noites perdidas, eles não tinham tempos para farras, não tinham tempos, ou não tinham tempo para gastar com coisas que não edificavam a vida deles. Aí quando se apresentam diante do rei, opa, esses estão bem, esses estão com uma aparência horrível. A dieta prescrita por Deus, portanto, abre os nossos olhos em relação aos perigos e ilusões do mundo. Em segundo lugar, a dieta prescrita por Deus nos manda abandonarmos a irresponsabilidade e demonstrarmos prudência e cautela. Um homem de Deus e uma mulher de Deus pode, ora aqui, ora ali, agir com irresponsabilidade, agir sem cautela. Isso faz parte. Nós somos seres humanos. Agora, uma coisa é agir com irresponsabilidade, outra coisa é ser
irresponsabilidade, é ser irresponsável. Uma coisa é agir com imprudência, outra coisa é viver uma existência de imprudência. Uma coisa é agir sem cautela, outra coisa é viver uma vida sem os cuidados devidos. A dieta prescrita por Deus nos manda abandonarmos a irresponsabilidade e demonstrarmos prudência e cautela. Daniel foi cauteloso, irresponsável. Ele era escravo. Não, tá bom, deixa com a gente. A gente vai comer o que é nos oferecido, a gente vai beber o que é nos oferecido. Nós somos jovens. Jovem é outro papo, é outra realidade. Deixa com a gente. Nós vamos dessa vibe, nós vamos dessa onda. Mas pelo contrário, e disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor. O cara ficou temeroso. O rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para o rei. Daniel poderia dizer, ou pensado, isso é problema seu. O que tenho eu com a tua vida? O que tenho eu com as tuas atribuições? O que tenho eu com o teu serviço? Daniel poderia dizer, eu sou servo. Não tem isso? Não vai por esse caminho é perigoso. Eu vou que eu me garanto. Deus está comigo, nada de mal vai me acontecer. Daniel poderia usar de algumas expressões ou ter pensado assim. Mas como homem de Deus, ele expôs ou disse aquilo que estava em seu coração. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia posto sobre Daniel, Ananias, Misaías, Arias: experimenta, peço os teus servos por 10 dias. Responsabilidade, prudência e cautela. Experimenta-nos, pois, por 10 dias, que se nos deis legumes a comer e água a beber. Então venha, examine na tua presença o nosso semblante e o dos jovens que comem das iguarias do rei, e conforme vires procederás com os teus servos. Aí costuma-se dizer que nós temos dentro da gente 2 cachorros. Eu não sei se eu já falei isso aqui. O cachorro bom e o cachorro mau. E o cachorro bom e o cachorro mau vão brigar. E certamente alguns aqui já sabem a resposta. Quem irá vencer? Aquele que estiver melhor alimentado. Portanto, como cristão, procure alimentar o bom. E Daniel, um homem de Deus, voltado para as coisas de Deus, não usou de arrogância, nem de prepotência. Deus está comigo. Eu faço, eu realizo, eu conquisto. Deus está comigo. Não, olha, para que você não fique preocupado, experimente-nos, pois, por 10 dias. Observe a nós por 10 dias. E observe os demais por 10 dias. Depois você faça a comparação. A dieta prescrita por Deus pede para que deixemos a irresponsabilidade em todos os níveis. A irresponsabilidade na igreja, a irresponsabilidade no lar, a irresponsabilidade nas atividades laborais. Afinal, eu abracei a dieta prescrita por Deus. Posso cometer alguns equívocos aqui, alguns equívocos ali? Obviamente. Daniel não foi perfeito, seus companheiros não foram perfeitos, porque se fossem perfeitos, a cruz seria o lugar deles. Eles seriam chamados o Cordeiro de Deus, mas não houve, não há e jamais haverá
alguém que não precisa da graça e da misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas isso não é desculpa para aquilo que veio às minhas mãos eu deixar de fazer, para aquilo que veio às minhas mãos eu deixar de buscar, para aquilo que veio às minhas mãos eu deixar de realizar, para aquilo que veio às minhas mãos eu abandonar. Não! Devemos sim abraçar a dieta prescrita por Deus e agirmos com prudência, cautela e responsabilidade em toda a nossa existência. Em terceiro lugar, a dieta prescrita por Deus nos manda sermos cooperadores. Entre si, no caso aqui, com o rei. Então o rei conversou com eles. Versículo 19. E entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso ficaram assistindo, servindo diante do rei. A dieta prescrita por Deus nos manda sermos cooperadores, desde que não haja imoralidade ou algo degradante, desde que não haja ilegalidade ou questões antibíblicas ou heresias e coisas semelhantes. A dieta prescrita por Deus nos manda sermos cooperadores e está disposto, em alguns casos, a ser lançado da cova dos leões. Em nenhum momento Daniel deixou de cumprir a sua missão. Em nenhum momento Daniel deixou de servir ao rei, salvo quando o rei exigiu, através de uma armadilha que vocês conhecem bem, que ninguém orasse a um outro Deus, ou se curvasse a um outro Deus, que não fosse a divindade pagã, a divindade daquela época, ou ao próprio rei. E Daniel fazia isso diariamente. E saiu o decreto e ele disse: não, eu vou manter o meu momento, eu vou manter a minha oração, porque ele estava dentro, ele estava abraçado, ele estava se alimentando da dieta prescrita por Deus. E ele sabia, como podemos dizer que ele sabia como profeta do Senhor, ele sabia como Jó declarou: eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia que de alguma forma Deus estava o guardando, pois ele tinha uma missão a cumprir. E acredito também que ele entendia que iria voltar a Jerusalém. E ele foi jogado a covas dos leões porque estava abraçado à dieta prescrita por Deus, e não a dieta prescrita em um decreto. Nós no Brasil vivemos aqui uma bonança maravilhosa. Eu costumo dizer que no Brasil não há perseguição. Há alguns incômodos. A gente sabe de alguns missionários nossos que vão para os sertões da vida aí, são perseguidos, são apedrejados por alguns líderes religiosos de outras religiões. Agora, de um modo geral, me parece que no ano de 2040, nós evangélicos seremos a maior religião do Brasil. Agora é importante destacar que hoje nós temos evangélicos praticantes e evangélicos não praticantes. Nós temos evangélicos que adotam a dieta prescrita por Deus e evangélicos que adotam a sua própria dieta. São simpatizantes das coisas de Deus, usam Deus até como um amuleto, usam Deus até para momentos oportunos, para ocasiões temporais, mas que adotaram a sua própria dieta, a sua própria convicção, e miram a outras questões, a outros deuses. Mas a dieta prescrita por Deus nos manda sermos cooperadores, principalmente
com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Cooperarmos intensamente, verdadeiramente, com amor, nos dedicarmos naquilo que podemos e precisamos nos dedicar. Quantas vezes o Senhor lhe chamou para executar uma tarefa, você foi tocado, você recebeu a visita do Espírito Santo, decidiu que ia tomar esta decisão, decidiu que ia cooperar com intensidade, decidiu que ia cooperar com verdade, mas preferiu adotar a sua própria dieta, e por isso tem estado triste e frio na sua relação com Deus e com as coisas de Deus. Não tem como estarmos envolvidos na dieta prescrita por Deus e não sermos cooperadores aonde quer que estejamos, e principalmente na obra do Senhor, com as coisas do Senhor. Em quarto lugar, a dieta prescrita por Deus manda-nos abstermos de alimentos nocivos à saúde espiritual e física. Em Gálatas 18, 21 nós lemos: mas se sois guiados pelo Espírito, em outras palavras, se estais na dieta prescrita por Deus, não estais sob a lei. E as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus, ou o reino de Deus, os tais que coisas praticam. A dieta prescrita por Deus estas coisas não estão contidas lá, não fazem parte da dieta prescrita por Deus. São coisas que fazem parte para a nossa saúde espiritual e vai fazer também mal à nossa saúde física. Essas questões, essas obras da carne, prostituição, impureza, lascívia, ou luxúria, feitiçaria, idolatria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes, isso irá fazer mal à nossa saúde espiritual e à nossa saúde física também. Estaremos abalados emocionalmente, estaremos provocando situações desagradáveis nas relações interpessoais, nas relações familiares, e devemos de tais coisas nos abstermos, pois irão nos causar danos, e muitas vezes, não vou dizer muitas vezes não, nem vou dizer irreversível, que pode ser revertido sim, pelo poder que há no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A dieta prescrita por Deus manda nos alimentarmos de forma salutar com coisas que são boas para o corpo e a alma, mas o fruto do Espírito é, repita comigo, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A dieta prescrita por Deus, entre outras coisas, pede que nos alimentemos ou desenvolvemos entre nós o fruto do Espírito. Não são os frutos, isso vocês são craque, sabem muito bem que é o fruto do Espírito e as suas partes ou os seus gomos: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Não há lei contra essas coisas. Nenhuma lei legal e nenhuma lei bíblica ou prescrição bíblica
Contra essas coisas não há, sob hipótese alguma, contra essas coisas não há lei, nem entre os homens, e nem determinada da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos do Espírito, também andemos do Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. A dieta prescrita por Deus. E a gente vê hoje algumas dietas prescritas. Tem alguma nutricionista aqui? Nutricionista? Não? A nutricionista ali, ela sabe o que a gente deve comer para manter o peso. E a gente, às vezes, não queremos adotar tal postura. E nos prejudicamos fisicamente. E isso reflete em toda a nossa estrutura, até mesmo psicologicamente, até mesmo emocionalmente. A dieta prescrita por Deus irá nos fazer e nos ajudar a construir a nossa história. Jovem, amanhã, qual história será contada a teu respeito? Homem, mulher, adultos, amanhã qual história será contada a teu respeito? Poder-se-á contar a sua história como é contada hoje a história de Daniel e seus 4 amigos, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E por fim, a dieta prescrita por Deus nos garante a salvação, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estejamos em pé em nome de Jesus. Você precisa se abster de alguns alimentos que têm lhe causado muitos danos. As iguarias do rei, as iguarias do mundo. Você precisa, ou está precisando, abrir os seus olhos em relação aos perigos e ilusões do mundo. Este não é o caminho, jovem. Cuidado com esta decisão e com essa escolha. Alguém lhe orientou. Alguém está querendo abrir os seus olhos, mas você está dando de mão, está virando as costas. Amanhã pode ser muito tarde. Jovem, jovem, abra os teus olhos, ouça a voz da experiência, ouça a voz do seu pai, da sua mãe, do seu amigo verdadeiro, da sua esposa, do seu esposo, do seu pastor, dos obreiros que estão lhe orientando, lhe aconselhando, lhe ajudando. Abra os teus olhos, jovem. Cuidado com esta cilada. Cuidado com esta cilada, jovem.
A dieta prescrita por Deus nos manda abandonarmos a irresponsabilidade, demonstrarmos prudência e cautela. Na vida secular e na vida eclesiástica. Abra mão da tua dieta particular em relação a Deus e as coisas de Deus, do seu orgulho, da sua soberba, da sua vaidade. Deus hoje está lhe propondo um caminho. Deus hoje está abrindo os teus olhos. E não permita que eles sejam abertos agora e amanhã, ou daqui a pouco, eles estejam fechados. Abra os teus olhos, jovem. A dieta prescrita por Deus nos manda sermos cooperadores. São tantas as pessoas que aqui estão, a seara é grande. Venha cooperar com a seara. Você tem o seu talento, você tem o seu tempo, você tem o seu dom. Abraça a cooperação, coopere com a obra de Deus, onde Deus tem lhe colocado, em nome de Jesus Cristo. Daniel não abriu mão, ele e os seus companheiros, de cooperarem com aquilo que eles tinham de melhor, que era o temor a Deus e Deus em seu coração. A dieta prescrita por Deus manda você abandonar os alimentos nocivos à saúde espiritual. E nós lemos aqui quais são: idolatria, feitiçaria, inimizade. Tire esse rancor do seu coração, tire este ódio do seu coração. Como poderão andar dois juntos se não estiverem de acordo? Isso é bíblico. Mas em nenhum momento a Bíblia vai lhe convidar a odiar, a guardar rancor e desejo de vingança em teu coração. Isso não procede do Senhor. Tire isso do seu coração em nome de Jesus Cristo. Isso só tem lhe feito mal. Ciúmes doentios, facções, dissensões. Tire essas coisas do seu coração em nome de Jesus Cristo. A dieta prescrita por Deus manda nos alimentarmos de forma salutar com coisas que são boas para o corpo e a alma: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E aquele que pratica a dieta prescrita por Deus, obviamente, acima de tudo, tendo Cristo como Senhor e Salvador de fato, e não apenas por superstição, não apenas por tradição, essa dieta prescrita por Deus garante a salvação, neste que é nome sobre todo nome, Jesus o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você está desejoso nesta noite de mais uma vez declarar que irá abraçar a dieta prescrita por Deus? Hoje eu estou pregando aqui, mais uma vez conto um pouco da minha história. Minha esposa não gosta que eu conte essa história, não, eu vou contar assim. Eu ia para os cultos, aí fazia apelo, ia na frente, chorava. Por isso que eu estou falando, acabava o culto, voltava para fazer o que eu fazia, não estava nem aí. Isso eu fui algumas vezes, eu cheguei a ser desacreditado. Eu cheguei ao ponto de um obreiro falar para uma jovem da igreja: cuidado com esse rapaz, ele é perigoso. Só que ele não sabia que eu havia me convertido.
E eu, numa quinta-feira, 18 de outubro de 1980, foi a última vez que eu fui à frente para entregar minha vida a Jesus Cristo. Depois eu fui para me consagrar, para receber oração. 17 para 18 anos de idade. Jovem, o Senhor está falando contigo nesta noite. Entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, em nome de Jesus Cristo. Jovem, o Senhor está falando contigo nesta noite. Eu gostaria que você viesse aqui à frente, você jovem, você que deseja receber uma oração, está desejoso de tomar uma decisão e a partir de hoje manter uma relação com Deus e as coisas de Deus de uma forma intensa, melhor, renovada, ajustada. Sai do seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Pode vir.